Cadê vocês? Minha internet deu um pepino. Oi, Débora, seja bem-vinda. Ai, minha internet deu um pepininho aqui para entrar, mas já agora deu certo. Eu tive que recadastrar. Bem-vindos, gente. Vamos me ajudar a divulgar essa live. Convidem as pessoas. Hoje foi aqui o problema com a internet. Tá me ouvindo? Agora eu tô. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, doutora Michele. Tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? Tudo bem. Hoje quem tá no consultório sou eu, ó. Jalequinho, minha Que lindo. flor. Eu estou no meu escritório em casa, né? Também conhecido como quarto. Então, eu acho que hoje a coisa vai andar. Gente, dá um joinha para saber se o time tá legal, porque eu quero até pedir desculpas da nossa internet. Não foi boa, né, doutor Wildson? Segunda-feira a gente teve uns probleminhas, nós tivemos uns probleminhas, né? Então, hoje vamos ver se a gente se redime perante a população mundial, É, dos convidados do Instagram, né? hoje vai ser bom, né? Gente, Vamos ver. o assunto tá muito bacana. Eu queria que vocês apertassem um aviãozinho e chamassem a mulherada para ouvir, para Pelo participar. amor de Deus, chame essa mulherada pra cá, por favor. Seja bem-vindo, doutor Wildson. Para quem não teve a oportunidade de assistir a live na segunda-feira, doutor Wildson, um grande amigo, ginecologista, né? Super bem-vindo, mais uma live. Hoje a gente tem muito Obrigado. o que conversar, né? Hoje nós vamos falar... Hoje vai dar pano pra manga. Vamos Gente, ver se a manga sai conforme a gente espera. vai sair, fé em Deus. E, gente, já deixem as perguntinhas aí conforme a gente for, conforme vai acontecendo o assunto, a gente vai tentar responder vocês, tá? Né? Vamos começar? Desculpem o meu atraso de 5 minutinhos, foi a internet daqui. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre estética íntima e obesidade. Né? Então, o Dr. Wildson, ginecologista, pessoa extremamente habilitado para explicar isso tudo para a gente, né? E hoje está unindo a ginecologia estética, né? Então, tem muito que agregar e nos orientar e nos ensinar, muita coisa aí, né? Eu vou começar explicando o que é a obesidade e por que ela gera essas desordens estéticas, tá? Gente, a obesidade... Pode? A obesidade, Pode. ela é uma doença multifatorial, tá certo? Então, a obesidade, ela está relacionada, é uma doença, assim, ela é uma doença inflamatória, ela está relacionada hormonal, que é parte da endocrinológica, né? Ela está relacionada com o físico, com excesso de peso, né? Aquele peso que a pessoa carrega. Está relacionado ao emocional, então tá ao psicológico, ao social. Então, ela é uma doença multifatorial, tá certo? Então, por que nós somos assim? Por que a gente adquire obeso, né? Obesidade, desculpa. Por que a pessoa é obesa? A gente já herda uma herança de mais ou menos 60 genes. A gente não herda só dinheiro não, tá, doutor? 60 genes estão relacionados à obesidade. Aí você pensa que maldade, né? Então, tem essa herança genética de 60 genes, tá? Relacionados à obesidade, que já vem essa carga genética pra gente, associado ao nosso ambiente obesogênico. O que é isso? Os junk food, né, que é a alimentação comida lixo, né, que é uma alimentação riquíssima em carboidrato, riquíssima em gorduras de baixa qualidade, pobre em fibras, pobre em vitaminas, pobre em minerais, associada a excesso de carga tóxica, tudo que é industrializado, aditivo, conservantes, está associada a sedentarismo e ao estresse. Então, isso tudo
juntando esse estilo de vida com os genes, aí a tendência é que venha essa obesidade em algum momento da vida, ou então tem gente que é desde a infância, tá? Então, hoje nós vamos falar... Quer falar? Tudo bem? Não, não, é que vem desde a infância. Eu também fui gordinho, depois eu falo. Depois você conta a sua história, então, que eu quero saber a sua experiência de gordinho. Então, hoje nós vamos focar no hormonal, tá? Porque o hormonal que interfere nessas desordens estéticas relacionadas à obesidade, tá? E como a gente está falando das desordens, então, quais são os hormônios mais responsáveis a isso, tá? O número 1, insulina, o cortisol e a leptina, tá? O cortisol relacionado ao estresse e a leptina relacionada à saciedade. Então, esses são os 3 hormônios responsáveis, os principais responsáveis pela obesidade. Nós vamos dar ênfase na insulina, que a insulina faz esse estrago todo, né? Que muitos pacientes, assim, 99,9%, eles já chegam aqui com resistência insulínica. Ah, Michele, não tem isso, mas quando a gente faz um check-upzinho, por exemplo, eu trabalho muito com pacientes da cirurgia bariátrica, então quando esses pacientes chegam aqui no consultório, assim, às vezes faz muito tempo que não fazem check-up, né, que é uma maratona de exames, que eu falo assim com eles, para a cirurgia, esses pacientes, eles começam a descobrir várias comorbidades que eles não sabiam. Até então, era aquela questão assim, sou um gordinho saudável, né? Então, a insulina é um desses principais hormônios, essa alteração da insulina, que a gente gera uma resistência à insulina, que é um dos principais hormônios que levam a essa desordem estética, né? Então, assim, como é que acontece essa resistência insulínica? O nosso corpo, ele precisa se conectar às nossas células, né? Para assim, captar células para correntes de glicose, para a nossa corrente sanguínea. Essas células de glicose na nossa corrente sanguínea, elas fornecem o quê? Energia, tá? Então, quando o nosso corpo está com resistência insulínica, interrompe essa captação, né, dessa glicemia. Então, fica aquela glicemia mais alterada ali. Então, ela não consegue cumprir o papel dela, tá? Aí gera essa bagunça no organismo. Então, a resistência insulínica, ela leva a alteração de peso, ganho de gordura corporal, ganho de gordura abdominal. Por exemplo, pra vocês terem noção, o Alzheimer, ele é uma resistência insulínica no cérebro, tá? É um diabetes no cérebro. Então, a gente trata o Alzheimer como um paciente diabético. Ovário policístico, uma resistência insulínica nos ovários. Então, essas pessoas já têm essa resistência, tá? Então, a resistência insulínica leva a essas desordens estéticas. Que quais são elas? A acantose nigricans, né? O que é isso? As axilas escuras, virilha escura, a vulva mais escurecida, né? Leva também o ganho de peso, concentração de gordura abdominal, estrias, acnes, pelos no rosto, pelos no corpo. No homem, leva a ginecomastia, que quando você vê um homem com peitinho, resistência insulínica também está relacionado, né? E também leva às desordens de crescimento desordenado do pequenos ou grandes lábios, às vezes do clitóris, né? Então, olha só, gente, o tanto de problema relacionado à resistência insulínica, né? Então, o doutor vai explicar para a gente o que a gente pode tratar hoje, né? Em relação a essa resistência insulínica, porque hoje a gente trata como aqui, enquanto nutricionista? A gente recomenda, em primeiro lugar, atividade física, que a gente consegue melhorar bastante essa insulina, e ajuste na alimentação. A nossa dieta, a gente vai trabalhar uma dieta mais low carb, às vezes cetogênica, de tempos em tempos fazer uma detox. Então, a gente vai trabalhando com estratégias nutricionais para potenciar e começar a trabalhar isso tudo. E o que você tem, doutor? Traz pra gente. Então, gente, para quem entrou agora, eu agradeço a atenção.
Eu sou o Dr. Wilson Passos e nós vamos conversar aqui algumas questões que, na verdade, não se restringem às pacientes obesas, mas de uma maneira geral, porque os reflexos de determinados estilos de roupa, determinados comportamentos, favorecem o desenvolvimento do que nós chamamos de inesteticismos da região íntima. Então, o tratamento desses inesteticismos tem muito em relação ao tratamento que nós oferecemos quando nós detectamos essas doenças que a doutora Michele falou. A própria resistência à insulina e que leva à acantose. Então, os métodos que nós utilizamos para o tratamento dessas manchas, dessas alterações na cor, são muito parecidos. E a abordagem que nós fazemos em termos de estética é algo que nós vamos precisar ressignificar. Como eu tinha falado no começo, posso contar uma historinha? Por favor. Então tá bom, é a minha historinha, tá? Então o que acontece? Quando eu era pequeno, criança pequena lá no Amazonas, lá em Manaus, eu sou amazonense. Não, lá em Manaus, eu sou amazonense, a situação tá caótica lá. Já estou aqui em Brasília tem um bom tempo. Saí de lá para vir completar os meus estudos aqui, correndo atrás, buscando, tentando uma luz ao sol, ou uma luz, né, na minha vida. E aí, quando a Michele me chamou para fazer esse tema, me recordei da minha infância, onde eu era gordinho. Eu era bem gordinho. E o que acontece? Hoje, olhando as minhas fotos lá do passado, eu até que era um gordinho bonitinho, uma criança fofinha, meiga demais, né? Mas o que acontece? A interpretação social do gordinho, do obeso, é cruel, né? Então, muito cruel. E isso mexe com a autoestima. E a autoestima é uma das referências que nós temos para a percepção da beleza. E essa beleza é justamente ela percebida pelo ser que vai refletir a sua visualização corporal. Ele vai se expressar, vai se mostrar conforme ele se vê. Quando nós falamos em estética íntima, nós precisamos fazer um entendimento diferente daquela percepção de estética facial e corporal. Por quê? Porque quando a gente trata a estética facial, quando a gente quer dar uma melhorada na pele, quer dar uma esticadinha, quer tirar umas ruguinhas e tal, a gente sente muito mais estímulo porque as pessoas estão vendo os nossos inesteticismos. As pessoas estão vendo as rugas, as pessoas estão vendo a pele ficando mais seca, as pessoas estão vendo os pezinhos de galinha, mas isso não acontece com a estética íntima. Na verdade, esse termo... Ninguém conversa com ninguém, né? Ninguém conversa com ninguém. Ninguém conversa com ninguém mesmo. Até as mulheres sentem muita vergonha de conversar sobre isso com outras mulheres. Esse assunto entre amigas, assim, nunca... Justamente. Então, o que acontece? A estética íntima, ela, do ponto de vista ginecológico, não pode ser vista somente como algo bonito, uma transformação cosmética para ficar com a região íntima bonita, com a vulva bonita. Não. Quando nós abordamos estética íntima, nós abordamos a funcionalidade, ou seja, tornar a região íntima mais agradável, não somente aos olhos, mas à percepção da própria mulher. Por quê? A autoestima é dela. Está lá escondido, ninguém vê, mas ela sabe, ela vê, ela tem um espelhinho em casa que ela coloca lá e vê. Não, pode ter percepção que de repente as mulheres... Desculpa até te interromper, mas assim,
Por exemplo, eu trabalho com grandes emagrecimentos, né? Então, mulheres que emagrecem 30, 50 quilos. Então, esse grande emagrecimento, elas queixam muito de flacidez. Elas nunca me trouxeram, né? Lógico, também eu não sou a profissional, né? Que vou ajudar e cuidar disso. Mas nesse grande emagrecimento, o que você acabou de falar pode estar relacionado, né? Uma certa flacidez, não só no corpo, mas como íntima, né? Sim, perfeitamente. E a mulher, não só mulher, né? As pessoas que passam, por exemplo, pelas cirurgias bariátricas, que tem uma grande perda de peso, ela vai ter também um grande acúmulo de pele. E tudo isso faz parte de uma abordagem multidisciplinar, onde nós envolvemos os cirurgiões plásticos, os psicólogos, mas também o ginecologista, para fazer a abordagem estética, funcional e regenerativa. Por isso que hoje, mais comumente, nós não estamos trabalhando sobre a denominação de estética íntima. Fica mais fácil das pessoas compreenderem. Mas no meio técnico, no meio médico, hoje nós estamos trabalhando com o nome de ginecologia regenerativa, funcional e estética. Por quê? Porque uma mulher que emagrece muito pode desenvolver uma flacidez na vagina. E aí, ela vai ter uma percepção diferente de beleza. Porque quem é que vai olhar a estética dentro da vagina? Ninguém. Mas a percepção da beleza, a percepção psicológica da mulher vai fazer com que ela se movimente para tratar aquela flacidez. Uhum. A própria flacidez da pele, a própria flacidez da pele do lado de fora, ali na vulva, no chamado capozinho de fusca, né? Ela vai ficar mais evidente. E aí a participação da abordagem estética regenerativa vai fazer com que as peles, com que esses tecidos no local possam ser regenerados e entrem em harmonia com todo um conjunto que está sendo tratado, no caso do emagrecimento, por exemplo. E o que você colocou, Michele, com relação ao escurecimento, né, proveniente da acantose. Hoje nós temos diversas formas de nós tratarmos não só o escurecimento, porque precisa ser tratado caso isso traga um incômodo para a mulher. Porque, assim, é como nós colocamos, tudo tem a ver com a autoestima. Se a pessoa está de boa, está legal, não está incomodando, ela vive aquilo numa boa, não tem por que mexer. Mas, comumente, as mulheres se sentem incomodadas com aquelas manchas ali na região da virilha, se sentem incomodadas com aquele excesso de gordura ali na região pública. Sim. As estrias também fazem parte da estética íntima, dessa parte da ginecologia regenerativa e funcional. Então, tudo isso nós podemos abordar com técnicas, olha só, Michele, que até há pouco tempo atrás eram apenas de abordagem cirúrgica. Sim. E hoje não. Isso hoje nós temos... O que você faz? Exatamente. Hoje nós temos diversas formas de abordar problemas antigos sem a necessidade de uma intervenção cirúrgica. É lógico, existem casos e casos. Por isso é que nós não somos incisivos em dizer vem que eu vou te avaliar e você não vai precisar fazer cirurgia. Não. Nós precisamos fazer a avaliação para detectar cada caso, mas em um grande número deles, nós temos optado pelo tratamento conservador, ou seja, sem cirurgia. Com relação ao... Olha aqui, em relação ao que você está falando aqui, ó, tem um comentário. Muitas minhas manchas, ó, cadê? Eu tenho muito vergonha, pois a mancha... Não, a flacidez aqui, tem um comentário assim, bem importante, ó. Muitas das minhas manchas incomodam, que se ela fosse homem, ela teria... Tipo assim, como é que é? Vergonha de se olhar. Não teria coragem de olhar. Olha só como é sério, né? Sim, é verdade. Mas olha, um grande número de mulheres
carregam essa vergonha justamente por desconhecerem as possibilidades de tratamento que hoje estão cada vez mais efetivas, que não são métodos caseiros, não são poções mágicas de caldeirão, mas métodos científicos e não são caros, e essa é a palavra, não são caros, e que muitas mulheres deixam de fazer justamente por desconhecimento. As manchas, elas têm tratamento. A resolutilidade vai variar de organismo para organismo. Por quê? É necessário identificar o inesteticismo, é necessário identificar se não existem doenças levando a um agravamento daquele inesteticismo, que é o caso da resistência insulínica, uma cardiopatia, por exemplo, uma doença do coração, uma doença dos vasos, que vai impossibilitar de nós entrarmos, por exemplo, com uma terapia de reposição hormonal, porque a terapia de reposição hormonal, ela também faz parte da estética íntima. E é por isso que há necessidade de um trabalho conjunto com um ginecologista para saber fazer essa interação, né? Então, quando a gente fala de inesteticismo, nós temos as manchas, nós temos sinais, nós temos verrugas, nós temos as cicatrizes, nós temos as estrias que podem ser trabalhadas se estiverem incomodando aquela mulher. Porque tem mulher que está de boa, né? Como a gente falou, que não incomoda. Então, se não incomoda, deixa quieto. Mas quando incomoda, a gente pode utilizar determinados recursos. Por exemplo, com relação às manchas. Quando nós vamos tratar as manchas, Mi, não é chegando na louca e simplesmente passando um determinado produto ou usando um mesmo tratamento para todas as pessoas, não. Por quê? A individualidade, porque né? cada mulher é individual. Exatamente. Não, Cada isso é a mulher, ela tem perfeição, uma né? característica. A perfeição de Deus, Oi? nós somos únicos, né? É Nós somos verdade, é únicos, então. verdade. Justamente. E quando nós temos, por exemplo, essas manchas, nós temos aquelas manchas que são formadas, entre aspas, naturalmente. Por quê? Porque quando a mulher vai se depilar, muitas vezes elas usam a cera, muitas vezes ela usa a lâmina, e isso já acentua o inesteticismo causado, por exemplo, pela acantose. Sim. Então, nós precisamos modificar o entendimento dessa mulher para que ela modifique determinados hábitos que vão auxiliá-la no tratamento que nós vamos empregar. Não só do ponto de vista estético, mas do ponto de vista orgânico. Certo? Tá dentro e tá pra fora, né? Perfeitamente. No caso da mancha que incomoda a nossa amiga que mandou a mensagem, nós temos que identificar, por exemplo, qual tipo, se ela utiliza algum tipo de depilação, mudar a depilação. Porque hoje, para nós tratarmos essas imperfeições do ponto de vista de cor, de alteração de cor, nós temos utilizado o laser, por exemplo, a luz intensa pulsada, e fazendo uma substituição, só essa substituição da lâmina e da cera pelo laser, nós já temos um efeito muito interessante, muito interessante. E aí nós entramos com outros produtos, né? Por exemplo, nós entramos com os peelings. Né? Legal. Para quem não sabe, o peeling é um produto que a gente passa na pele para produzir a descamação da pele. Quando a gente passa no rosto... Oi? Não, é um peeling vaginal. Só que o peeling... vou dar só uma explicação geral antes de chegar no vaginal. Né? Só para entender. Então, o peeling... Eu e todo mundo aí. O peeling, quando ele chega, quando nós usamos o peeling no rosto, ele provoca uma descamação intensa, que é para melhorar a qualidade da nossa pele e rejuvenescer através da
produção do que nós chamamos de colágeno, que é uma substância do organismo que faz com que ela fique mais durinha, tenha uma maior elasticidade. E Uhum. dessa forma, nós vamos ficando com uma pele mais jovial, nós vamos ficando com uma pele mais remoçada, desse jeito aqui, né? E essa mesma abordagem nós levamos para a região íntima, Ai, que certo? Nós fazemos peelings genitais para melhorar o escurecimento que é muito comum em pessoas obesas, em pessoas que usam roupas apertadas e que por isso não tem como diminuir esse escurecimento se nós não tratarmos a obesidade, se nós não tratarmos uma insuficiência insulínica, se nós não trabalharmos o vestuário dessa pessoa, se nós não trabalharmos a mudança da forma como ela depila. Então, existem técnicas que são extremamente simples e que produzem um efeito excelente, mas que muitas mulheres desconhecem. Inclusive, que para legal. quem conhece, para quem conhece peeling, sabe que tem uns peelings que ardem, né? Você coloca o peelingzinho no rosto, nossa, você sai com vontade de sair correndo ali da mesa onde você tá, porque arde. Mas tem peelings genitais que não causam essa ardência. E são justamente esses peelings que nós utilizamos. Porque é uma região mais delicada, uma região mais sensível, mas que também precisa ser preparada. Quando a gente vai fazer um procedimento na pele, nós precisamos preparar, seja a pele do rosto, seja a pele do corpo e também a pele da genitália. Entendi. Então, é através de uma avaliação mesmo que você vai direcionar, né, o tratamento, óbvio, né? Para saber qual é o Sim, sim. fator que a mulher tá, né? Se de repente é o tipo de roupa, a depilação, se é a resistência insulínica, se é a obesidade. Então, você vai avaliar todos os Sim. fatores e começar a direcionar o tratamento dessa mulher, né? Tem uma pergunta aqui, Perfeitamente. ó. Carla Porque Caroline, calcinhas de fio dental pode causar escurecimento? pode causar o escurecimento quando ela é muito apertada, certo? Porque o que vai causar o escurecimento basicamente é o atrito. Por isso a gente evita o atrito de roupas mais apertadas, nós evitamos o atrito gerado pelo excesso de peso, por isso nós recomendamos a diminuição do peso e justamente para evitar que a associação desses fatores ao tipo de depilação causem o escurecimento. Mas é só naquela região aonde existe o atrito. Muito bom, muito bom. Então, assim, além do peeling, tem Eu, mais algum na outro questão aqui, de... olha, essa questão é importante. O escurecimento ao redor do ânus também é tratável? É tratável, sim. Tá? As mulheres e os homens que desejam tratar o escurecimento em derredor do ânus podem sim utilizar estas mesmas técnicas. As mulheres obesas, elas têm essa propensão, homens também têm essa propensão, e o tratamento é da mesma forma. Nós só tomamos cuidado com o método que nós vamos utilizar para que ele não seja incômodo ou que traga algum tipo de constrangimento para a pessoa que vai realizá-lo. E além do peeling, tem mais alguma outra alternativa de tratamento para esse clareamento íntimo? Tem uma série de tratamentos. E aí é importante, é aí que nós sempre batemos com as nossas clientes, né? Essa aqui e no rego da bunda. Sim, também nós tratamos o Eu quis escurecimento ver, no rego da eu ia passar bunda. batida essa pergunta. Não, a gente trata. Aonde tem escurecimento, existem métodos que nós utilizamos para fazer esse clareamento, o clareamento íntimo, seja na vulva, seja na virilha, seja no pescoço, nas axilas, seja no rego da bunda, em qualquer lugar Dá para existe clarear? um método para a gente utilizar, dá para clarear. Os efeitos
variam conforme as pessoas, certo? Então, o que que acontece? Nós precisamos avaliar as pessoas justamente para nós sabermos o tipo de pele, se ela tem alguma doença, se ela está usando alguma medicação. Por exemplo, quem usa Roacutan não pode entrar direto num procedimento de peeling, não pode entrar direto num procedimento de laser, porque nós vamos ter complicações. Algumas Eu posso dar doenças uma pausa autoimunes... aqui rapidinho? Pode, Falar, gente, pode. consulta com o Dr. Wilson é no mínimo 1 hora, tá? Vocês podem se preparar. A consulta demora, que ele avalia tudo. Só essa Isso é pausa, verdade. Isso é verdade. Aí eu tenho que né? Que é concordar. muito bom, né? É verdade. É, Então, o assim, médico quando assiste a gente é muito bacana mesmo. algumas doenças, por exemplo, autoimunes, como é o caso do lúpus, né? Nós devemos evitar alguns procedimentos e por isso nós precisamos avaliar individualmente cada Uhum, mulher, cada pessoa, cada homem também. uhum. Por quê? Eu sou ginecologista, mas nós abordamos também a estética masculina, a medicina estética, né? Então, todas essas características elas precisam ser analisadas, inclusive para indicação de peeling químico, por exemplo, mas também outros métodos. Por exemplo, nós podemos tratar esse escurecimento através do laser de CO2, do laser de erbium. Então, vai Hum. depender muito do tipo de pele, das características dessa pessoa, porque não dá para fazer o mesmo procedimento em todas as pessoas. E às Sim, vezes é avaliação, né? sim, Fundamental. Avaliação. são necessárias várias aplicações e também uma combinação de métodos para nós alcançarmos um determinado efeito, né? Porque às vezes as pessoas chegam assim: nossa, doutor, eu tô com esse problema aqui. Só o peeling resolve? Só o peeling químico resolve? Aí eu vou olhar assim e vou dizer: não, não vai resolver. Ah, doutor, mas é muito caro. Aí eu falo: não, não é caro. Mas só o peeling não vai resolver o seu problema. É necessário combinar o peeling químico com essa outra técnica. Depois nós vamos associar com essa, até nós chegarmos ao resultado que você espera. Por quê? Porque ao contrário do que nós entendemos, não existe uma técnica santo grau na estética. Sim. Porque cada pessoa é uma pessoa. Então, o efeito que beneficia uma, talvez não surta o mesmo efeito na outra, certo? Então, às vezes, são necessárias várias sessões até nós chegarmos no resultado que nós esperamos, do clareamento íntimo, do clareamento da axila, do clareamento do pescoço, da flacidez da vulva. Mas Por você tem quê? uma média de sessões, o número de sessões, só para a gente ter uma noção, a mulher ter uma noção, assim, por exemplo, no mínimo Sim, 3, no perfeito. máximo, sei lá, 40, sabe? Só para a gente Perfeito. ter. Não, sim, não, perfeito. Então, o que que acontece? Por exemplo, depende muito da técnica. Se nós utilizarmos uma luz intensa pulsada para o clareamento, vai de 6 a 10 sessões. Se A nós luz intensa utilizarmos... pulsada é o laser, é isso? Não, não é um laser, é um outro tipo de tecnologia. O laser é um tipo de luz que atua sobre um determinado comprimento de onda e com determinadas frequências. A luz intensa pulsada é outro tipo de luz que atua com outro comprimento de onda e Uhum. com outras características, mas também é luz, certo? Aqui, ó, como E é o aí, tratamento, como é o tratado da flacidez da vulva? Estão perguntando aqui. a flacidez da vulva, ela tem diversas abordagens. Deixa eu só concluir a pergunta que você fez. Desculpa, Então, perdão. não, a gente vai já responder isso aqui. É porque, assim, vai depender, o número de sessões vai depender de cada método utilizado. Por exemplo, a luz intensa pulsada, de 6 a 10 sessões. O laser, às vezes, em uma sessão é suficiente para nós alcançarmos aquele resultado. Os peelings, de 4 a 7 sessões, então vai variar conforme a técnica utilizada, certo? A flacidez da vulva, que é muito característico das mulheres quando elas começam a desenvolver o seu processo de emagrecimento, certo? E também
quando ela está naquele processo de envelhecimento. Porque no envelhecimento começa a acontecer a perda da gordura e aí começa a haver também um murchamento, digamos assim, da vulva, dos grandes lábios, da região pública. E aí, minha querida que perguntou, nós temos uma série de formas de tratar esse problema. Por quê? Vai depender da necessidade de cada uma. Às vezes, o uso do laser é suficiente. Às vezes, é necessário o enxerto com um preenchedor, né, com gordura ou com o ácido hialurônico. Hoje eu tenho usado muito o ácido hialurônico justamente por Preenche com causa gordura, das então? doenças autoimunes. Que legal! Oi? Preenche com gordura É, também? só que com a gordura é um pouco mais complicado, porque você tem que tirar a gordura do paciente para injetar. É mais demorado e mais complicado. Hoje eu tenho utilizado muito mais o ácido hialurônico, que é muito prático, e se não ficar do jeito como a gente quer, a gente consegue até dissolver, certo? E é maravilhoso, Então, né? e até, sim, 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 e até no tratamento da flacidez vulvar, nós podemos utilizar a cirurgia com corte. Vai depender de cada caso, né? Vai depender de cada necessidade. Entendi, entendi. Tá. Você fala do escurecimento, pode até usar a cirurgia com corte, é isso? Não, no escurecimento, É nós só o peeling utilizamos e o CO2, etc. isso. O peeling químico, que existe uma série de substâncias que tratam esse escurecimento. O laser, que também é um tipo de peeling, só que é um peeling que nós chamamos de peeling físico, né? Porque mexe com uma energia. Então, esse peeling, ele também produz um clareamento, dependendo do tipo de pele e dependendo da forma como você incide sobre essa pele. Por quê? Se ele não for utilizado adequadamente, ele pode manchar a pele. Por isso que não dá para fazer esses procedimentos de qualquer forma, em qualquer lugar, com qualquer profissional. Por quê? É necessário um preparo, é necessário uma adequação da pele, é necessário uma intimidade do profissional com a tecnologia ou com o método que ele está Ah, com utilizando. certeza, E é né? por sim, sim. Com E é por isso que certeza. nós precisamos tomar esses cuidados. O clareamento é feito com os peelings químicos, que são soluções que nós aplicamos no local, ou com o uso do laser ou com o uso da luz pulsada. Uhum, perfeito. Em relação assim, a crescimento assim, exacerbado, assim, exagerado, alguma desordem, em relação a pequenos e grandes lábios, também porque a gente sabe que essas desordens Perfeitamente. Olha, hormonais levam a isso. Mulheres que usam muito testosterona começam a essa é intensificar uma. na academia, pode aumentar o clitóris. Perfeitamente. Eu só estou me recordando de uma pergunta que foi feita há pouco sobre uma questão relacionada à trombose. Sim, Se eu acho que deixa eu ver aqui. se esses procedimentos poderiam ser feitos em pessoas Quem que já teve tiveram trombose tem trombose. alguma contraindicação? Estão Travou aí com a a sua internet, internet? viu? Tá ouvindo? Agora voltou. Travou, mas agora voltou. Então, não, perfeito. Então, com relação à trombose, em princípio, nós não vamos ter maiores problemas. Só que, como eu expliquei antes, nós vamos precisar analisar cada caso, porque às vezes o caso exige a participação de hormônios, né? Por exemplo, no caso de síndrome dos ovários policísticos, que a pessoa tem acne, né? Então, uma das formas de tratar a síndrome dos ovários policísticos é o uso do hormônio. Se a gente não usar o hormônio, existe uma menor probabilidade da nossa abordagem estética para o tratamento de acne não ser adequada.
como também de diminuir o peso da paciente sem o uso do anticoncepcional. E dessa forma, se, por exemplo, ela tem um escurecimento, nós não vamos conseguir atingir o efeito total esperado, porque vai ter um outro fator que não nos permite seguir adiante, que é o uso do anticoncepcional, né? Então, o procedimento estético propriamente dito, não tem essa contraindicação. O uso do peeling, o uso do laser. Mas um tratamento mais específico para o problema que esteja gerando aquela situação, aí sim nós vamos ter limitações, uma vez que nós não poderemos utilizar o anticoncepcional em mulheres que já tiveram trombose. Uhum, tá. E perguntaram assim, qual o tratamento para flacidez vaginal? Certo. Você tinha feito uma pergunta antes, não tinha? Eu perguntei, porque essa foi uma pergunta de uma das mulheres perguntaram aqui, e eu perguntei em relação ao Tá, crescimento, vamos né? lá. Ou então desordens Ah, na sim, sim, questão sim. da. A gente já. Isso, a gente já junta aí a fome com a vontade de comer, né? Que a gente já está tendo pouco tempo. Deixa eu só passar um recadinho aqui, gente. Doutor Wilton entrou aqui para o nosso time, ele abriu uma brechinha na agenda dele, então vai ficar um período aqui com a gente, né? Para atender a mulherada dessa clínica, tá? Vocês estão super bem-vindas aqui para fazer a avaliação com ele. Super, super, super bem-vindas. Super, super bem-vindas. Viu, gente? Então, Vamos lá. o que acontece? Vamos de fora para dentro, né? Quando acontece, as mulheres obesas, elas têm uma proeminência, muitas vezes, dos grandes lábios e da vulva pelo acúmulo de gordura. E muitas vezes essa situação, ela se mantém harmônica dos grandes lábios com os pequenos lábios, porque eles ficam escondidinhos ali, né? Quando ela emagrece, a perda da gordura às vezes exacerba um problema diferente, que é a hipertrofia dos pequenos lábios. Então, neste caso, as mulheres elas podem ser submetidas a cirurgia íntima, tanto para correção dos pequenos lábios, que podem estar aumentados e disfarçados pelos grandes lábios, que a gente só evidencia quando a mulher emagrece, quanto também os grandes lábios podem estar aumentados mesmos, e dessa forma nós precisamos fazer a redução deles à medida em que acontece esse emagrecimento. Por quê? Porque nós precisamos sempre partir da percepção da harmonia, certo? Então, não tem como nós olharmos para a região genital sem nós olharmos para o abdômen, sem nós olharmos Conjunto, né? para o tronco. É preciso ver o conjunto. Então, o momento de abordagem, ela precisa ser conversada através de uma equipe multiprofissional. Por exemplo, as pessoas que vão fazer a cirurgia bariátrica e que depois vão se submeter a uma abdominoplastia. Então, tudo isso precisa ser conversado. Mas a hipertrofia, o aumento dos grandes lábios, ou a hipertrofia dos pequenos lábios, o aumento dos pequenos lábios, podem ser corrigidas através de cirurgia, que é o que a gente chama de cirurgia íntima ou labioplastia. A outra pergunta que você fez com relação à flacidez vaginal. Nossa, Mi, o que tem de mulher perguntando sobre essa flacidez, como é que a gente faz para tratar essa flacidez sem cirurgia, é impressionante, Olha sabe? que E fantástico, gente, hoje, porque são coisas que, assim, que é muito grande para quem está passando por isso, não é, né? Não é um detalhe na saúde, não é um detalhezinho físico, não, né? não é. Para quem Não, está porque isso passando, compromete a realmente saúde precisa se solucionar. Sim, e essa é uma situação que compromete a questão psicológica da mulher e do casal, né? Sim, Então, a questão da flacidez diminui o prazer, diminui a sensação do toque, do pênis, na hora da relação. Então, isso traz uma série de constrangimentos e até aqueles punzinhos que acontecem, aqueles barulhinhos estranhos que a gente chama de flatos vaginais. E hoje, nós já temos a possibilidade de tratar essa flacidez vaginal sem cirurgia, só com o nossa, uso que da legal. tecnologia, que é o uso do laser vaginal, o uso da radiofrequência vaginal. Então, hoje eu tenho abordado
quando há indicação, porque precisa ter indicação, porque não adianta fazer o laser vaginal para tentar apertar qualquer vagina, porque não vai dar certo, a pessoa vai se sentir enganada e a pessoa vai falar mal do método e é necessário avaliar e indicar bem. Mas hoje, um grande número de pessoas Sim. que eu atendo com esse desejo, eu tenho indicado o laser vaginal para tratar o apertamento da vagina. Por exemplo, muitas mulheres também queixam assim, queixam de ressecamento vaginal, né? Sim, O laser também, ou tem algum outro processo que ajudaria nessa lubrificação perfeitamente. vaginal? Perfeitamente. Existem mulheres, e isso é importante porque isso também faz parte da estética íntima, da estética psicológica da mulher. Porque se a mulher não se sente completa, ela não vai estar com aquela autoestima lá em cima. E aí ela não vai se sentir bonita ou linda por completa. E Além quando da a mulher dor, né? Por chega, exemplo, a mulher que foi submetida a além da uma dor, quimioterapia, ela pode acontecer essa exatamente, alteração hormonal e ficar ressecada, né? E sente muita dor perfeitamente. na hora de uma E muitas relação. vezes, sim, muitas vezes nós, como médicos, esquecemos esses detalhes da vida sexual da mulher que sofreu um procedimento oncológico, né, e que foi submetida a quimioterapia e radioterapia. Porque o laser, ele aumenta a secreção na vagina da mulher que se sente ressecada. Aquelas, por exemplo, que não querem usar hormônio, aquelas que têm contraindicação de hormônio, aquelas mulheres mais velhas que preferem utilizar este método, ela vai encontrar um resultado favorável com o uso do laser, que serve não só também para a secura vaginal, para aumentar a secreção, mas também para tratar alguns tipos de incontinência urinária. Então, Aí entra essa que questão, por também, exemplo, tem muitas pacientes que chegam para mim assim que eu sempre questiono muito como é que tá, se tem avaliar a urina, tem incontinência, né? Então, assim, algumas assim, quando estão obesas, tosse e faz um pouquinho de xixi na calcinha, né? Que é super desconfortável. E tem as pacientes justamente, também que têm incontinência, de repente, por algum outro fator, a idade, né? Também precisa ser perfeitamente. corrigido. E até então a gente entendia que era um tratamento cirúrgico, Sim, mas tem pensou em opção. continência urinária, antigamente era pensou em continência urinária, ah, doutor, vim aqui para fazer uma perina. Não, hoje não. Hoje nós podemos tratar uma série de problemas, inclusive a incontinência urinária, dependendo do tipo de incontinência urinária, sem a cirurgia, com o uso do laser, com a mudança de hábitos, com o emprego da fisioterapia, com a modificação da própria alimentação. Então, tudo isso vem somar a todo um manancial que antigamente só era, como eu poderia dizer, cruento, cirúrgico, né? Sim, Então, hoje nós tratamos uma série de problemas, regeneramos o tecido da vagina, regeneramos o tecido da vulva, tornamos esse órgão mais funcional para que isso reflita um novo conceito de beleza, para que nós não maravilha, viu? entendamos a beleza somente como algo estético. Mas no caso da mulher, no caso do genital, ela precisa ser não apenas estética, mas funcional. Tá. Nós temos 5 minutinhos que Bom, se que eu alguém quero quiser fazer falar, perguntas, para a gente passar aqui. Estou encantada com todo esse conhecimento que você passou para a gente, porque eu não conhecia um monte de coisa, assim, tanto que poderia ajudar, tá? Assim, nós mulheres ainda, assim, acho que esse seu trabalho precisa ser muito divulgado para muita mulher saber desse seu trabalho mesmo, que tem como ajudar muita gente, nosso né? agora, né? Oi? Nosso agora, né? Nossa, agora tá seja bem-vindo aqui na nossa equipe, no nosso time aqui, assim. Eu atendo assim, da minha turma, acho que 95% é mulher, os 5% dos homens. Então, assim, tem muito a agregar mesmo para as meninas. Elas trazem, assim, queixas. Assim, não é que é queixa, eu busco investigar na minha consulta e elas acabam se abrindo e conversando um pouco mais. E elas trazem muitas das questões que foram faladas aqui
durante o nosso assunto, nosso bate-papo. Muito bom, Ótimo. parabéns pelo seu trabalho, maravilhoso. Obrigado. A gente tem Olha, que eu vou fazer aguardar mesmo assim, a vocês, diferença na vida das pessoas, acredito muito nisso, né? com E tem certeza. perguntinha Eu das vou aguardar. meninas, você quer falar mais alguma Já coisa? tem? Não, não, pode. Se tiver pergunta, a gente responde. Aproveitar o tempo. Deixa eu ver aqui, peraí. Falou de ressecamento, a, a Chilene falou que foi muito bom os esclarecimentos, ele já teve que sair, despediu. Ela quer saber como é que vai ser a avaliação, né? Aí, no caso daqui da clínica, para quem precisar de uma avaliação, vou ligar a clínica, agendar, né? E marcar essa Perfeitamente. avaliação para ver no dia que ele estiver atendendo aqui, viu, meninas? Deixa eu ver se É tem só mais entrar em alguma contato aqui. que a gente vai se encontrar, meninos. E se Uhum. vocês tiverem maridos, namorados também, que precisem dar um trato no rosto, Você entrou numa. manda pra Olha aqui, mim. tem uma pergunta aqui, ó, doutor. Já que o senhor trata sobre essas partes, já que o senhor trata sobre essas partes íntimas masculinas também, quando a pele do pênis fica uma mancha branca, o que pode ser? É uma É pessoa necessário, questionou. certo? É necessário uma avaliação. Nós não temos como emitir um posicionamento sem antes examinar a pessoa. Então, não dá nem para especular, porque é necessário observar o que está acontecendo, conversar com o cliente. Uhum. Acho que é isso mesmo. Ai, pronto. Eu acho que é isso, então. Foi maravilhoso esse bate-papo. Me Então, tá acrescentou certo. muito e eu acredito que tá mulherada aqui também. Gente, um grande abraço para vocês. Obrigado aí pela atenção, pelo tempo que vocês disponibilizaram para nós, porque tempo é algo extremamente precioso e quem trabalha com ele compreende plenamente o valor. Sim. Então, que nós tenhamos correspondido às necessidades e qualquer dúvida é só entrar em contato ou com a doutora Michele Bezerra ou pode mandar uma Direct. pergunta lá para o nosso direct, né? Doutor Wildson Passos, dr.wildson Passos. Você entra lá no nosso Instagram que a minha equipe encaminha a resposta para vocês. Quer deixar seu número? Não, infelizmente é melhor, é porque nós temos um problema com relação à publicidade médica, a Ah, então regulamentação da tá. Tá. publicidade Então médica. tudo bem. Então, qualquer Então, meninas, coisa. se precisarem, vocês liguem aqui para mim no consultório, tá bom? Um beijo para Tá. vocês. Muito obrigada pela participação mesmo. Amanhã nós vamos falar de ozonioterapia. Vocês vão entender o que é ozonioterapia, que assim, é um gás medicinal muito, muito, muito bacana, sem efeito colateral e traz resultados incríveis. Venham com a gente conhecer amanhã às 20 horas, para a gente encerrar com chave de ouro nossa semana da Potencialize Sua Beleza. Viu? Beijos. Obrigada, doutor. Um abraço, tchau, tchau, obrigado. Tchau.